Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. O plenário da Câmara aprovou hoje a criação de um prêmio para homenagear as boas práticas em saúde mental no país. O prêmio Nise da Silveira será um diploma de menção honrosa emitido aqui pela Câmara dos Deputados a ser concedido anualmente a 5 pessoas, empresas ou organizações que se destacarem aí nessa área em ações como prevenção de suicídio, a redução de danos causados pelo uso do álcool e de drogas e também inclusão de moradores de rua, por exemplo. Mas esse prêmio também pode dar aí destaque justamente a também ações relacionadas à qualidade de vida em saúde mental. O nome Nise da Silveira foi escolhido para homenagear a médica e psiquiatra brasileira que no começo do século passado ela já se destacava justamente por tentar humanizar o tratamento psiquiátrico no país, combatendo o confinamento nos manicômios e também práticas como o eletrochoque. A gente lembra que como era um projeto de resolução da Câmara e foi aprovado aqui por unanimidade, já foi promulgado, ou seja, já tem um peso aí para poder ser colocado em prática aqui pela Câmara dos Deputados. Bom, esse foi o destaque desta terça-feira aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Logo mais, às 9 horas da noite, você pode conferir todos os destaques e os principais acontecimentos na Câmara dos Deputados, no Jornal da Câmara, aqui na TV Câmara e também no Jornal da Câmara, lá na Rádio Câmara. Eu fico por aqui, até a próxima. Terça-feira de negociações para a reforma da Previdência. Secretário Rogério Marinho vem à Câmara para uma série de conversas. E antes mesmo da proposta específica chegar à Câmara, bancada de militares começa a discutir efeitos. Na comissão de Brumadinho, deputados discutem se endurecer ou não a lei de licenciamento ambiental para mineração vai evitar novos desastres. E veja ainda como a Secretaria da Mulher fortalece na prática o trabalho das deputadas. A parte da reforma da Previdência voltada aos militares só é esperada para março no Congresso. Mas a bancada de militares já se mobiliza, como se viu nessa terça-feira. 19 deputados formam a bancada militar na Câmara. O governo disse que a reforma da Previdência para a categoria seria enviada ao Congresso apenas em março. Mas os parlamentares estão preocupados com um ponto da proposta já apresentada, que tiraria da Constituição a garantia de um regime especial para os policiais militares dos estados. O que é que diz hoje? Que lei específica estadual vai definir as condições de passar para a inatividade, ou seja, da Previdência, preservado o direito a um regime próprio em lei específica. Então, o texto hoje não garante isso mais, desconstitucionaliza, traz uma lei federal. E nós não temos nenhuma segurança, nem do governo, muito menos desse Congresso, de que irá minimamente manter o que nós temos hoje. O coordenador adianta a estratégia da bancada. Nós vamos trabalhar emenda, mas antes de emenda, queremos trabalhar com o governo. O presidente da República, que já manifestou em outros momentos que guardaria similaridade com as Forças Armadas, precisa que isso seja traduzido efetivamente em texto. Então, a emenda é apenas o instrumento para a gente formalizar isso. Mas o fundamental é o posicionamento do governo, que nós vamos cobrar dele, que ele de fato cumpra e não fique apenas no discurso e deixe que o Congresso faça o que quiser. Para a liderança do governo, a proposta não tira direitos dos militares. Não, nós não estamos mudando a Constituição, tirando o direito dos policiais. Só nós vamos pedir que eles trabalhem mais 5 anos. Vai continuar para eles a condição especial. O policial, o militar, tem uma condição especial de aposentadoria no mundo inteiro. Só que vão trabalhar 5 anos mais. Não dá para se aposentar um polícia federal com 46 anos, com 48, policial militar com 50. Terão que trabalhar mais 5 anos. É a contribuição que a brilhante Polícia Militar vai dar para o Brasil. Secretário da Previdência passa a terça-feira com deputados defendendo os pontos da reforma previdenciária. Foram vários encontros e conversas. O dia começou do lado de fora da Câmara. O secretário da Previdência, Rogério Marinho, esteve com a Frente Parlamentar da Agropecuária.
um grupo a favor da reforma, mas com pelo menos duas diferenças. Elas estão aí, claro, na questão da aposentadoria rural, tanto no tempo quanto no tempo de contribuição, e está também na taxação das exportações. Essa é uma preocupação muito grande do nosso setor. Já na Câmara, com o PSDB, outras questões. Nós temos a clareza da importância da reforma e sabemos que o texto precisa de aprimoramento. Economicamente correta, adequada, sim, mas socialmente justa. Depois, com democratas. Se há algumas mudanças sendo feitas agora, é muito fruto da opção que o governo fez e não dialogar antes do envio do projeto com as bancadas que estão dispostas a aprovar a reforma, porque sabem da necessidade dela. E ainda teve o PR. Fazer valer essa nossa posição de apoio total ao magistério do nosso país. O governo ouviu críticas e também conselho. Quem quer aprovar uma reforma da Previdência precisa aprender a fazer mesa sem cantos. Quanto menos atrito, melhor. Do outro lado da mesa, o governo sabe que existem alguns pontos negociáveis, outros não. A nossa perspectiva, a espinha dorsal do projeto, que são basicamente a questão de termos um sistema justo, ou seja, aqueles que têm mais contribuem com mais, os que têm menos contribuem com menos, o ataque aos privilégios e a questão de termos o conjunto da sociedade contribuindo, ou seja, ela seja também um projeto equânime. O plenário aprovou a criação de um prêmio para homenagear as boas práticas na área de saúde mental no país. O prêmio Nise da Silveira será um diploma de menção honrosa concedido anualmente pela Câmara a 5 pessoas, empresas ou organizações que se destaquem em ações como prevenção ao suicídio, redução de danos causados pelo uso de álcool ou drogas e inclusão de moradores de rua. O nome Nise da Silveira foi escolhido para homenagear essa médica e psiquiatra brasileira que, no início do século passado, lutou para humanizar o tratamento psiquiátrico no Brasil. Ela combateu o confinamento em manicômios e o uso de eletrochoques, por exemplo. A todos os pesquisadores, cientistas que estabeleçam projetos e planos de boas práticas de saúde mental. Vai incentivar a ciência e, de certa forma, fazer o reconhecimento aos cérebros privilegiados do país. Nise da Silveira foi uma mulher fundamental na história deste país, que mudou a vida das pessoas vinculando a saúde com a arte, que conseguiu mostrar que os usuários, os pacientes de saúde mental, são cidadãos e cidadãs que têm que ser reinseridos na sociedade brasileira, que não são cidadãs e cidadãos a serem excluídos, tratados como pessoas inferiores, como pessoas violentas, como pessoas a serem banidas por terapias de eletrochoque, terapias violentas, terapias excludentes, terapias que massacram ou que matam ou que idiotizam as pessoas. Bom, como era uma resolução só da Câmara e foi aprovada por unanimidade, o texto já foi promulgado e está valendo. Votação da pauta econômica, a reforma da Previdência, para que a gente retome o crescimento, comece a gerar emprego e nosso país saia do fundo do poço. A questão da desconstitucionalização, eu sou até a favor, eu acho que deveria ter sido precedido de um debate, porque você vai tirar temas da Constituição e remeter para uma futura reforma da Previdência, tratada através de lei complementar. A outra coisa importante é a questão da aposentadoria do trabalhador rural e do BPC, que são a parte mais frágil da nossa sociedade e que nós temos que fazer uma legislação que proteja os mais pobres, os mais frágeis. Sem isso, não tem sentido você falar em privilégios. A nossa obrigação é avaliar e aperfeiçoar o texto no sentido sempre de proteger os mais fracos. A audiência pública na Comissão Externa de Brumadinho, que ouviu nesta quarta-feira técnicos em licenciamento e segurança ambiental, foi marcada pela divergência entre deputados sobre a necessidade de endurecer a lei
que trata da segurança de barragens. O pedido que eu faço é que nós simplesmente não nos deixemos levar pela comoção da tragédia desse rompimento da barragem, para que a gente crie uma legislação que seja inviável. Como se legislação resolvesse alguma coisa no Brasil. A gente tem mais de 5 mil leis no país. Se lei resolvesse, a gente seria o país mais seguro do mundo, mas infelizmente a mera criação de uma legislação não é suficiente, então acredito que nós precisamos de serenidade nesse processo de revisão de legislação. Vários integrantes da comissão externa rebateram o deputado, incluindo o relator. A gente não pode permitir, no comprometimento de médio e longo prazo, no inúmero número de famílias que ficam abandonadas depois de 2, 3 anos de rompimento de barragem como essa. Nós não vamos impedir que outra barragem possa vir a se romper, mas a gente tem que, na legislação, aprimorar para que a gente minimize as condições disso acontecer e mais, que indenize e que possa garantir a sobrevida socioeconômica dos municípios atingidos, afetados e impactados pelos rompimentos dessas barragens. O especialista em engenharia de Minas disse que entre as mudanças na lei é preciso haver maior integração entre os órgãos de licenciamento ambiental. Existe uma diferenciação na forma como a legislação é aplicada, em que a fiscalização da segurança de barragens é de determinado órgão governamental e o componente ambiental, o risco ambiental, é de outro órgão ambiental. Então, concretamente, a Agência Nacional de Mineração e os órgãos ambientais, na escala federal ou na escala dos estados. Então, há uma análise diferenciada do mesmo projeto, do mesmo empreendimento, que vai causar os mesmos impactos e riscos e vai afetar as mesmas pessoas. O presidente da comissão disse que depois das audiências, o colegiado vai consolidar os projetos já existentes e as novas sugestões para definir um novo marco legal para a segurança de barragens de rejeitos de mineração. Iremos fazer uma síntese, porque já tem mais de 100 projetos propostos aqui na Câmara dos Deputados, em 7 a 8 eixos, onde a gente contemple todas as partes, desde o planejamento de uma barragem até a sua desativação, que chama de descomissionamento, para a gente nunca mais ter esse risco. Então, a avaliação de técnicos do Brasil e de outros países ela é fundamental. Criada em 2013, a Secretaria da Mulher da Câmara dá suporte à atuação das deputadas. E elas têm novos planos e prioridades para 2019. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é o colegiado de debates e votação das propostas de lei que tratam da vida das mulheres brasileiras. Já a Secretaria da Mulher abriga a Procuradoria da Mulher, que recebe denúncias, fiscaliza e acompanha políticas públicas do governo e dialoga com outras entidades. A secretaria também abrange a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, que representa a bancada feminina na atuação parlamentar. A criação da Secretaria da Mulher deu direito à bancada feminina de participar e votar no Colégio de Líderes, inclusive influenciando a definição da pauta de votações da Câmara. Também garantiu horário de liderança nas comunicações em plenário e assessoria especializada para a atuação parlamentar. De acordo com a coordenadora da Secretaria da Mulher, deputada professora Dorinha, graças ao trabalho da Secretaria, foi possível garantir a aprovação de propostas importantes no ano passado, como no combate à violência contra as mulheres. Entre elas, a tipificação do crime de divulgação de cenas de estupro e o aumento da pena de crime de estupro coletivo. Uma meta para este ano é estimular a participação feminina na política. Vamos fazer um trabalho de preparação das mulheres. Muitas mulheres querem ser candidatas, mas às vezes elas têm receio em relação ao desempenho, em relação à gestão, ao desconhecimento da legislação. E a ideia nossa é fazer essa ação em cada um dos diferentes estados, com parceria com os diferentes partidos, porque o nosso objetivo é um só. O lugar de mulher é onde ela quiser estar. E nós queremos também mulher na política. E estas foram as notícias da Câmara nesta terça-feira, 26 de fevereiro. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Nós voltamos amanhã. Até lá!